E se aquela pessoa que um dia te humilhou fosse obrigada a se ajoelhar diante de você? Essa é a história de Yura, uma mulher simples que foi desprezada pelo marido, mas que anos depois voltou triunfante como CEO. Prepare-se para rir, se emocionar e aprender lições valiosas sobre dignidade, resiliência e amor próprio. O sol começava a se pôr em Seul, tingindo o céu de tons alaranjados. Quando Yura ajeitava o avental gasto que usava todos os dias na pequena barraca de rua onde vendia tteokbokki, as mãos dela estavam vermelhas, castigadas pelo frio e pelo esforço diário, mas ainda assim havia delicadeza em cada movimento. Apesar das dificuldades, Yura sempre servia seus clientes com um sorriso gentil, como se acreditasse que cada prato preparado fosse uma sementinha de esperança para o futuro. No entanto, o que ela não dizia em voz alta era que o peso de suas esperanças se chocava diariamente contra o muro da frieza de seu marido, Sung-min. Ele aparecia de vez em quando, quase sempre atrasado, com o terno amarrotado e o olhar cansado. Para os outros, talvez fosse apenas um homem ambicioso, mas para Yura era também um constante lembrete de que seu esforço jamais parecia suficiente. Outra vez vendendo comida na rua? Sung-min resmungou certa noite, enquanto tirava o paletó e o largava no encosto da cadeira da cozinha. Eu já disse que não quero que as pessoas saibam que minha esposa vive desse jeito. É vergonhoso. Yura parou por um instante, a concha ainda suspensa sobre a panela fervente. As palavras dele cortaram como faca. Ela respirou fundo e tentou manter o tom calmo. Vergonhoso não é trabalhar, Sung-min. Vergonhoso é desistir dos sonhos só para agradar os outros. Ele riu, um riso seco e carregado de desdém. Sonhos? Você acha que vai mudar de vida vendendo bolinhos apimentados? Eu mereço mais, Yura, muito mais. Naquela noite, Yura deitou-se ao lado dele, mas sentiu a distância entre os dois maior do que nunca. Sung-min parecia cada vez mais distante, obcecado em subir na vida custe o que custar, enquanto ela acreditava que o amor e o trabalho honesto eram suficientes. Dias depois, a verdade cruel se revelou. Yura chegara em casa mais cedo, carregando sacolas de legumes que comprara com desconto no mercado. Encontrou Sung-min sentado na sala, o olhar firme e um ar de decisão. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Ela pousou as sacolas no chão, sentindo um frio percorrer-lhe a espinha. O que aconteceu? Sung-min pigarreou, ajeitou a gravata e foi direto ao ponto. Eu não posso mais viver assim. Estou cansado dessa vida miserável, dessa imagem de fracasso. Quero mais, e você não pode me dar. As palavras ecoaram no ar como marteladas. Yura, sem entender, deu um passo à frente. O que você está dizendo, Sung-min? Somos casados. Estamos juntos nisso. Juntos? Ele a interrompeu com um sorriso amargo. Você me prende nessa vida medíocre, mas eu encontrei alguém que entende o que eu mereço. Nesse instante, a porta se abriu e Sujin, uma mulher elegante, entrou sem cerimônia. Usava um vestido caro e um perfume marcante que encheu o ambiente. Ela lançou um olhar triunfante para Yura, como quem anuncia vitória. Você, Yura murmurou, sentindo o chão sumir sob seus pés. Sujin segurou o braço de Sung-min com intimidade. Ele não precisa mais se preocupar com dívidas, nem com uma esposa que não acompanha seu ritmo. Comigo, ele terá tudo o que merece, Yura. Ficou em silêncio por alguns segundos, o coração apertado. As lágrimas queriam cair, mas ela respirou fundo. Em vez de implorar, ela ergueu o rosto e disse com firmeza inesperada: Se é isso que você quer, Sung-min, vá. Mas lembre-se, riqueza comprada com traição tem o gosto mais amargo. Sung-min hesitou por um instante, mas logo seguiu com Sujin, deixando Yura sozinha. Naquela noite, o silêncio da casa pesava como nunca. O frio
parecia se infiltrar pelas paredes, e Yura, sentada na beira da cama, finalmente deixou as lágrimas rolarem. Mas havia algo em seu olhar, uma mistura de dor e determinação, que ainda não existia antes. No dia seguinte, sua amiga Heri apareceu, trazendo uma sacola de pães frescos e, como sempre, sua língua afiada. Aquele traste realmente te deixou? Perguntou, arregalando os olhos. Sinceramente, Yura, eu nunca gostei daquele nariz empinado. Eu sempre disse que ele parecia mais interessado no espelho do que em você. Apesar das lágrimas, Yura riu pela primeira vez em dias. E Eri continuou, gesticulando dramaticamente. Mas quer saber? Melhor assim. Agora você pode focar em você mesma. E quem sabe, arrumar alguém que saiba fritar um ovo sem reclamar do cheiro. O humor leve de Heri trouxe um alívio momentâneo, como uma brisa fresca em meio à tempestade. Ainda assim, Yura sabia que nada seria fácil dali em diante. Estava sozinha, sem dinheiro e com o coração despedaçado. Mas ao olhar para o espelho naquela noite, viu algo diferente. Uma mulher que ainda podia recomeçar. Com a voz embargada, sussurrou para si mesma. Eles vão se arrepender de terem me desprezado. Eu vou mostrar que posso muito mais do que eles imaginam. E assim, no fundo de sua dor, nasceu a semente de uma nova Yura. Uma Yura que aprenderia a transformar lágrimas em força e humilhações em combustível para conquistar o impossível. Os dias que se seguiram ao abandono foram os mais silenciosos da vida de Yura. A casa que antes guardava vozes, discussões e até risos ocasionais, agora parecia apenas um espaço vazio, preenchido pelo eco de lembranças dolorosas. O frio de Seul parecia mais cortante naquele inverno e o silêncio mais cruel. Mesmo assim, todas as manhãs, Yura acordava cedo, amarrava o cabelo em um coque simples e ia até a barraca de Teokbokki. Vender comida nas ruas não pagava muito, mas era tudo o que ela tinha. Cada cliente atendido era um lembrete de que, por mais que Sung-min a tivesse desprezado, ela ainda era capaz de cuidar de si mesma. Mas, no fundo, Yura sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Precisava mudar de rumo, precisava crescer e, mais do que tudo, precisava provar para si mesma que não era a mulher frágil e medíocre que Sung-min dizia. Foi em uma dessas manhãs geladas que ela conheceu Donga, um homem de meia idade, de terno surrado, mas com olhar caloroso. Ele parou na barraca, esfregando as mãos para aquecê-las. Um teokbokki bem apimentado, por favor. Preciso de algo para acordar minhas ideias, disse, sorrindo. Yura preparou o prato e, quando o entregou, percebeu que o homem a observava com atenção. Não aquele olhar de julgamento que tantos clientes lançavam, mas um olhar curioso, quase admirado. Você cozinha bem, ele comentou após a primeira garfada. Já pensou em transformar isso em algo maior? Yura riu, um pouco constrangida. Maior? Isso é tudo o que tenho. Não, não, ele insistiu. O talento está aqui. O que falta é visão. Donga voltou nos dias seguintes, sempre pedindo o mesmo prato e conversando com Yura. Descobriu que ela nunca havia estudado negócios, mas tinha disciplina e criatividade. Foi então que lançou a ideia. Eu conheço um pequeno curso de empreendedorismo oferecido pelo centro comunitário. Não custa nada tentar. Se quiser, eu te levo. Yura hesitou. O medo do fracasso ainda ecoava em seu coração. Mas algo dentro dela dizia que não podia deixar passar aquela oportunidade. Na semana seguinte, ela se inscreveu. O curso era simples, oferecido em uma sala modesta. Mas para Yura era como abrir a porta de um novo mundo. Ela mergulhou nos estudos com uma intensidade que surpreendeu até os instrutores. Ainda assim, a adaptação não foi fácil. Em uma das primeiras aulas, pediram que os alunos simulassem uma apresentação de negócios. Yura, nervosa, levou uma bandeja de tteokbokki
e tentou explicar como poderia transformar aquilo em uma rede de restaurantes. No meio da explicação, porém, deixou escapar que ainda queimava a panela de vez em quando. A sala caiu na risada, e Yura corou. Mas em vez de se encolher, respirou fundo e riu junto. No fim da aula, Hieri apareceu, como sempre, para dar apoio. Então é aqui que você está treinando para ser a nova rainha dos negócios? Brincou, mexendo no cabelo. Só espero que, quando você for CEO, não me mande lavar pratos. Yura gargalhou, sentindo o peso diminuir. Se eu chegar tão longe assim, você vai ser minha assessora pessoal. Hieri fingiu se espantar. Assessora, quero ser sócia majoritária. Esses momentos de leveza davam forças a Yura. Entre planilhas, contas mal feitas e noites em claro, ela encontrava motivos para seguir. Ainda assim, o caminho foi cheio de tropeços. Tentou abrir uma pequena lanchonete com suas economias, mas o ponto escolhido não atraía clientes. Em outra ocasião, investiu em novos sabores que ninguém quis comprar. O dinheiro parecia escorrer pelos dedos. Certa noite, exausta e quase sem recursos, Yura desabafou com Donga. Talvez Sungmin estivesse certo. Talvez eu realmente não seja capaz. Donga a olhou firme. Escute bem, Yura. O fracasso não é prova de incapacidade. É apenas parte do processo. Quem nunca errou, nunca tentou. As palavras dele foram como um bálsamo. Yura respirou fundo, enxugou as lágrimas e decidiu continuar. Pouco a pouco, começou a entender o mercado, a escolher melhor os locais de venda, a negociar preços com fornecedores. Sua barraca cresceu para uma pequena loja, simples, mas organizada. E foi ali, naquela loja recém-aberta, que ela percebeu algo surpreendente. Os clientes não vinham apenas pela comida, mas pelo jeito dela de atendê-los, pela energia que transmitia. Yura, sem perceber, estava criando uma marca. Em uma tarde movimentada, Hieri entrou correndo, agitando o celular. Amiga, você não vai acreditar. Tem um blog famoso de gastronomia falando de você. Dizem que sua comida tem o sabor da perseverança. Yura ficou boquiaberta. Isso é sério? Seríssimo! Hieri afirmou, pulando de alegria. Prepare-se, porque sua vida nunca mais será a mesma. Yura riu, mas também sentiu um arrepio. Talvez, pela primeira vez, acreditasse que podia realmente mudar de vida. E assim, entre tropeços e pequenos avanços, nasceu a nova versão de Yura, uma mulher que já não carregava apenas a dor do abandono, mas a chama da superação. O casamento de Yura e Sungmin parecia, aos olhos de todos, perfeito. Eles eram o casal da alta sociedade, ricos, influentes e respeitados. Mas por trás das paredes frias e luxuosas da mansão, havia um silêncio que cortava como lâmina. O que um dia fora amor, agora era rotina mecânica, cheia de distância e ausência de afeto. Sungmin, antes um jovem apaixonado e atencioso, agora mal olhava para Yura. As noites de conversa foram substituídas por jantares frios, onde o som dos talheres no prato era o único diálogo existente. Ela tentava puxar assunto, sorria ao comentar pequenas conquistas do dia, mas o marido respondia com monossílabos, quase sempre olhando para o celular. Aos poucos, Yura começou a perceber que não era apenas indiferença, era desprezo. Pequenos gestos o denunciavam. Quando ela se arrumava com cuidado para uma festa, Sungmin sequer elogiava. Quando ela propunha ideias para os negócios da família, ele as descartava sem ao menos ouvi-la. Em reuniões sociais, tratava-a como um acessório, alguém que estava ali apenas para compor a imagem de um casal perfeito. O golpe mais duro veio em um jantar de família. Estavam presentes Seo-jin, o sócio de Sungmin, e Hieri, uma jovem elegante e sempre sorridente. Durante toda a noite, Sungmin manteve os olhos em Hieri, rindo de cada comentário dela, admirando-a de forma escancarada.
Yura, sentada ao lado, sentiu-se invisível. Seu coração pesava a cada gargalhada dele, como se a presença dela não tivesse mais valor. Era evidente para todos. Sung-min estava enfeitiçado por Hyeri. Nos corredores da mansão, os empregados cochichavam. Nos círculos sociais, boatos começavam a correr. O CEO Sung-min parece ter encontrado alguém que o faz sorrir de novo, diziam. Para Yura, essas palavras eram facadas invisíveis, mas dolorosas. E o desprezo não era apenas emocional. Em decisões empresariais, Sung-min fazia questão de desconsiderar qualquer opinião de Yura. Quando ela sugeriu mudanças estratégicas para um dos investimentos da família, ele não só ignorou, como ainda ironizou em público. Yura, deixa essas coisas de negócios para quem entende. Você deveria se preocupar mais com organizar os jantares. O riso abafado de alguns presentes a fez enrubescer. Era a humilhação disfarçada de brincadeira. Aos poucos, Yura passou a viver em silêncio. Engolia as lágrimas no quarto, quando Sung-min dormia em outro cômodo, inventando desculpas de trabalho ou reuniões noturnas. Sua vida, antes cheia de sonhos, havia se transformado em uma prisão dourada. Mas dentro desse silêncio, algo começou a mudar. O desprezo, a dor e a humilhação que Yura sentia foram se transformando em combustível. Ela passou a observar tudo em volta, cada detalhe, cada movimento de Sung-min. As reuniões que ele escondia, as ligações secretas, os deslizes de confiança. Se, para ele, ela era invisível, Yura usaria isso como vantagem. Era como se o desprezo de Sung-min tivesse despertado uma força que ela mesma desconhecia. Entre lágrimas e noites solitárias, nascia um novo olhar em Yura. Não mais o da esposa submissa, mas o de alguém que começava a entender que a dor poderia ser o primeiro passo para a vingança. E silenciosamente ela decidiu. Não seria para sempre a mulher ignorada. Yura passava as noites em claro, revivendo cada humilhação que sofrera. As palavras afiadas de Hyeri, os olhares frios de Sung-min, os risos disfarçados dos funcionários. Tudo ecoava em sua mente como uma ferida aberta. Mas naquele abismo de dor, algo começou a mudar. A tristeza se transformava lentamente em uma chama de determinação. Ela ainda se lembrava da promessa que havia feito a si mesma anos atrás, quando entrou naquela família. Nunca deixaria que alguém definisse seu valor, porém havia se perdido no labirinto da rejeição. Agora, diante da ruína de sua dignidade, Yura encontrava um novo propósito. Não seria mais a esposa submissa que aceitava migalhas. Foi em uma manhã cinzenta que ela tomou a primeira decisão. Levantou-se, vestiu-se com simplicidade, mas com um brilho diferente nos olhos, e foi até a pequena cafeteria que ficava nos arredores da cidade. Ali encontrou Donga, o amigo de infância que sempre lhe oferecia apoio silencioso. Você parece diferente hoje, Yura, disse ele, franzindo o senho enquanto entregava uma xícara de café fumegante. É porque estou, respondeu ela, firme. Chegou a hora de virar o jogo. Donga a observou em silêncio. Conhecia aquela expressão. Era a mesma que via quando Yura, ainda adolescente, prometia que iria lutar para conquistar um lugar no mundo, apesar das dificuldades. Que você tem em mente? Perguntou ele. Primeiro, quero entender o negócio da família de Sung-min melhor do que qualquer um deles. Se eles acreditam que não sou capaz, vou mostrar exatamente o contrário. Nos dias seguintes, Yura começou uma rotina quase secreta. Enquanto Sung-min acreditava que ela se escondia em quartos para chorar, ela estudava sobre administração, gestão de empresas e estratégias de mercado. Lia até altas horas, tomava notas detalhadas, assistia palestras online e, aos poucos, ia moldando um plano. Mas não bastava conhecimento. Ela precisava de aliados.
Foi aí que entrou Seo-jin, um jovem consultor financeiro, inteligente e ambicioso. Ele havia trabalhado brevemente para a empresa de Sung-min, mas saiu por não suportar o ambiente tóxico que Hyeri ajudava a manter. "Por que me procurar?" perguntou Seo-jin, surpreso, quando Yura marcou um encontro discreto. "Porque você conhece os pontos fracos da empresa melhor do que ninguém. E porque sei que você acredita no potencial de quem luta de verdade." Seo-jin a olhou por alguns segundos e sorriu, quase admirado. "Você não é nada do que dizem sobre você, Yura. Acho que estou curioso para ver até onde pode chegar." Foi assim que nasceu a primeira aliança. Com a ajuda de Seo-jin, Yura começou a mapear erros estratégicos da empresa, falhas de gestão e brechas que poderiam ser exploradas. Enquanto isso, Dong-a a ajudava nos bastidores, incentivando-a a não desistir e lembrando-a de quem ela era. A transformação de Yura não era apenas interna. Aos poucos, ela recuperava a confiança que Hyeri e Sung-min haviam tentado destruir. Suas roupas simples agora eram usadas com elegância. Sua postura antes retraída agora se erguia com firmeza. Onde antes havia dor, surgia força. Um dia, ao se olhar no espelho, Yura murmurou para si mesma: "Eles vão se arrepender de ter me subestimado." E naquele instante, a virada do destino estava selada. Yura acreditava que ao sair da mansão encontraria ao menos um pouco de alívio. Enganou-se. A realidade foi mais dura do que qualquer castigo que Sung-min pudesse ter planejado. De uma vida cercada de luxo, ela se viu dentro de um quarto minúsculo, em uma pensão barata, com paredes mofadas e uma janela que mal se abria. O colchão fino rangia cada vez que ela tentava descansar, e a cada noite o frio parecia penetrar em seus ossos, como se o mundo quisesse lembrá-la de que estava sozinha. Os dias passavam devagar, e a fome era sua maior inimiga. Yura não tinha emprego, não tinha contatos, nem sequer roupas adequadas para procurar trabalho. A cada vez que saía às ruas, as pessoas a olhavam com desprezo, como se percebessem que ela não pertencia mais ao círculo de prestígio. A vergonha a corroía. Recordava-se das vezes em que estendeu a mão para ajudar empregados da mansão e agora percebia que ninguém se dispunha a oferecer um copo de água para ela. Em muitos momentos, pensou em desistir. A dor de ser rejeitada pela própria família e descartada como um objeto velho era quase insuportável. Mas, em meio às lágrimas silenciosas, uma chama se mantinha acesa, a lembrança de quem ela realmente era. Filha de Hyeri, uma mulher simples que sempre lhe ensinara que dignidade não se mede pela riqueza, mas pela força de se reerguer. Numa tarde chuvosa, Yura saiu em busca de trabalho e, após várias negativas, encontrou uma pequena lanchonete, que precisava de alguém para limpar mesas e recolher pratos. O salário era quase nada, mas para ela foi como receber uma segunda chance. Passou a trabalhar horas exaustivas, de manhã à noite, lavando pratos até que suas mãos rachassem e cheias de cortes. Cada moeda que recebia era guardada com cuidado, pois sabia que não podia desperdiçar nada. Entre os clientes da lanchonete estava Seo-jin, um jovem que sempre sentava no canto mais discreto, observando tudo em silêncio. Ele notava a postura de Yura, o jeito resiliente com que enfrentava as humilhações. Muitos clientes a tratavam como se fosse invisível, e outros ainda zombavam de sua aparência cansada. Mas Seo-jin percebia algo que os demais não viam, uma força inabalável por trás dos olhos tristes daquela mulher. Em certa noite, ao vê-la recolhendo pratos sob a grosseria de um cliente embriagado, Seo-jin não aguentou. Aproximou-se e, calmamente, ofereceu ajuda. Yura, desconfiada, recusou. Estava cansada de confiar nas pessoas e ser traída. No entanto, ele insistiu em apenas uma coisa: você não precisa se curvar diante de quem não enxerga seu valor.
Essas palavras ecoaram em sua mente durante dias, reacendendo memórias de quem ela já havia sido. Com o tempo, Seojin tornou-se um aliado silencioso, sempre deixando uma gorjeta generosa, e em poucas ocasiões, compartilhando frases de incentivo. Aos poucos, Yura começou a se permitir respirar novamente. Não que sua vida tivesse mudado da noite para o dia, mas porque começou a enxergar no fundo do poço algo que nunca tivera antes, uma determinação feroz. Ela já não queria apenas sobreviver, queria se reerguer. Queria mostrar a Sungmin e a todos que a descartaram que ela não seria lembrada como uma mulher destruída. Seria lembrada como alguém que transformou sua dor em poder. E assim, naquele quarto apertado, com cadernos velhos e horas roubadas do sono, Yura começou a estudar novamente. Leu livros de negócios que encontrava em sebos baratos, assistiu palestras gratuitas em centros comunitários e fez anotações até que suas mãos doíam mais que no trabalho. Cada noite era uma batalha contra o cansaço, mas cada página virada representava um tijolo em sua reconstrução. O fundo do poço para Yura não era o fim. Era o terreno fértil onde ela começava a plantar a sua vingança. A rotina exaustiva de Yura continuava, mas algo havia mudado. A tristeza do abandono já não era a força predominante. No lugar dela, crescia uma chama silenciosa, uma ambição calma, mas intensa, que transformava cada dificuldade em aprendizado. As mãos calejadas agora manuseavam papéis de fornecedores, notas fiscais e livros de contabilidade improvisados. Cada pequeno avanço era uma vitória silenciosa. Foi durante uma dessas noites que Yura teve uma ideia que mudaria tudo. Observando a lanchonete onde trabalhava, notou que muitos clientes reclamavam da falta de opções saudáveis e de lanches rápidos, mas nutritivos. Ela percebeu que existia um nicho completamente ignorado. Com papel e lápis, começou a rascunhar o plano de um negócio próprio, baseado em qualidade, sabor e atendimento impecável. No dia seguinte, compartilhou a ideia com Seojin, que sorriu de forma encorajadora. Isso é brilhante, Yura. Você está enxergando oportunidades onde ninguém... Olha, precisamos trabalhar nisso. Eles começaram pequenas experiências. Vendiam em quiosques temporários, testavam receitas e observavam as reações dos clientes. Yura aprendeu rapidamente a ajustar sabores, preços e apresentações. Cada crítica era anotada, cada elogio registrado como incentivo. Ela estava construindo mais do que um negócio. Estava construindo sua reputação, uma peça de cada vez. E ele, sempre presente com seu humor ácido, não podia deixar de comentar. Olha, só Yura, da cozinheira que queimava tteokbokki, a futura rainha dos negócios. Não esquece de me convidar para o coquetel de inauguração, hein? Yura riu, mas sentiu no coração a satisfação de estar finalmente no controle de sua própria história. Cada passo que dava, cada cliente conquistado, era um tijolo que erguia em direção à independência e ao respeito que sempre merecera. Enquanto Yura crescia, a notícia de sua pequena revolução começou a se espalhar. Redes sociais compartilhavam fotos de suas criações. Blogs locais comentavam sobre a qualidade e a inovação de seus pratos. A cada postagem, a reputação de Yura se fortalecia. Ela não buscava apenas lucro, buscava reconhecimento pelo talento e pela dedicação que Sungmin jamais apreciara. E então, o destino começou a conspirar de forma irônica. Sungmin, ainda convencido de sua superioridade, começou a ouvir rumores sobre a nova empreendedora do bairro. Primeiro, ignorou como fofoca sem importância. Depois intrigou-se. Não podia acreditar que alguém pudesse conquistar clientes e fama tão rapidamente em um mercado que ele julgava implacável.
A cada vitória de Yura, Sung-min sentia uma pontada de inveja, misturada com arrependimento silencioso. Ele continuava com Rieri ao lado, mas nada parecia preencher o vazio que crescia. Era como se cada prato servido por Yura fosse um lembrete do que ele perdera, não por falta de riqueza, mas por falta de visão e coração. Enquanto isso, Yura mantinha a humildade e a disciplina. Aprendeu a contratar ajudantes competentes, a administrar finanças e a planejar estratégias de marketing simples, mas eficazes. Cada reunião com fornecedores era uma aula prática de negociação. Cada teste de receita, uma oportunidade de inovar. Ela estava criando um império silencioso, tijolo por tijolo, com paciência e inteligência. Certa noite, ao fechar a pequena loja, Yura observou a cidade iluminada. Aquele mesmo céu que um dia parecia tão distante, agora refletia suas ambições. Ela sussurrou para si mesma: "Eu posso muito mais do que eles imaginam, e um dia Sung-min verá." Não seria uma vingança barulhenta, com gritos ou confrontos. Sua vingança seria elegante, silenciosa, construída sobre resultados e respeito. Conquistados. A ironia estava na força invisível que crescia dentro dela. Cada cliente satisfeito, cada elogio, cada pequeno sucesso era um passo em direção à revanche mais satisfatória que ela poderia imaginar. E, no centro de tudo, permanecia a chama da ambição, uma luz que ninguém poderia apagar. A mulher que um dia chorou sozinha no frio, agora estava pronta para transformar lágrimas em conquistas, desprezo em respeito, humilhação em poder. Seul estava particularmente movimentada naquela tarde. As ruas eram tomadas por carros, pedestres apressados e a típica sinfonia urbana que a cidade oferecia. Yura caminhava com confiança entre os prédios, agora vestindo roupas elegantes e discretamente modernas. A leveza em seus passos não era apenas aparência, refletia a força construída ao longo dos últimos anos. Cada passo era a reafirmação de que ela não era mais a mulher subestimada que Sung-min havia deixado para trás. Ela entrara em uma conferência de negócios, disfarçando a ansiedade com um sorriso seguro. O evento era modesto, mas para Yura representava uma oportunidade de expandir sua pequena rede de lanchonetes para o segmento corporativo. Com o planejamento de Seodin, ela já havia preparado apresentações impecáveis e estratégias comerciais que poderiam impressionar investidores e parceiros. Enquanto organizava os últimos detalhes de seu estande, sentiu um arrepio familiar. Alguém a observava de longe, com olhos surpresos e ao mesmo tempo desconcertados. Ao virar-se, encontrou o olhar de Sung-min, impecável em seu terno, mas completamente fora de seu mundo de certeza. Ele a encarava com uma mistura de incredulidade e fascínio. A mesma expressão que se tem ao perceber que subestimou alguém de forma catastrófica. Sung-min aproximou-se, tentando manter a compostura, mas o desconforto era evidente. Yura disse, como se a pronúncia de seu nome fosse pesada demais para a boca. Yura ergueu uma sobrancelha, mantendo o sorriso sereno. Sung-min. Quanto tempo? Respondeu, com a voz suave, porém firme, transmitindo controle absoluto sobre a situação. O silêncio caiu por alguns segundos, apenas quebrado pelo murmúrio de outros convidados, ao perceberem a tensão entre os dois. Rieri, ao lado dele, percebia a mudança e franzia o senho, desconfortável. O orgulho de Yura não precisava de palavras para ser visto. Estava no brilho de seus olhos, na postura reta e na confiança que irradiava de cada gesto. Você está diferente, murmurou Sung-min, tentando equilibrar a surpresa com uma tentativa de superioridade. Sim, diferente, respondeu Yura, sem demonstrar rancor, mas com uma firmeza que soava como um aviso silencioso. Diferente do que você lembrava, diferente do que esperava.
Enquanto eles conversavam, Seojin observava de longe, notando a tensão no ar e a estratégia de Yura. Cada palavra, cada gesto era cuidadosamente calculado para transmitir força sem parecer arrogante. Era uma dança sutil de poder. Yura estava pronta para mostrar que não precisava se humilhar para que a reconhecessem. Sung-min tentava recuperar o controle da situação, mas era evidente que cada sucesso silencioso de Yura o atingia como um lembrete doloroso. Ele percebeu que, enquanto passou os últimos anos buscando validação externa e distraído por Hyeri, Yura havia se reconstruído, aprendendo a transformar humilhação em crescimento. Então, você está comandando isso agora? Perguntou, ele apontando para o estande com produtos e amostras que Yura havia preparado. Sim, respondeu ela, com um leve sorriso que misturava simpatia e ironia. Mas não estou apenas comandando, estou prosperando. A conversa continuou, entre olhares observadores de outros participantes da conferência. Cada palavra de Yura era medida, transmitindo clareza, confiança e, sobretudo, a mensagem de que ela não precisava mais de Sung-min para validar seu valor. Ele, por sua vez, se viu em um estado confuso. A mulher que desprezou agora estava à frente de projetos que ele jamais imaginara que ela pudesse executar com tanta maestria. Hyeri, percebendo que não podia mais exercer controle sobre a situação, começou a murmurar desculpas, tentando desviar a atenção de Sung-min. Mas ele já estava perdido em seus pensamentos. Cada detalhe, cada sucesso discreto de Yura causava uma mistura de arrependimento e pesar. Ele não conseguia esconder o desconforto de estar diante de alguém que outrora subestimou completamente. Enquanto a reunião prosseguia, Yura aproveitou para apresentar seus produtos e falar com investidores. Sung-min assistia em silêncio e a realidade se tornava cada vez mais clara. Não era mais o detentor do controle ou da vantagem. A mulher que ele deixou para trás não apenas sobreviveu, como agora se posicionava como uma força reconhecida no mercado. E então, no auge da situação, Yura percebeu que Sung-min não estava mais com a postura arrogante de antes. Ele se aproximou e, num gesto quase instintivo, baixou a cabeça levemente. Não de submissão, mas de reconhecimento silencioso. A ironia do momento não passou despercebida. Anos de desprezo, abandono e superioridade foram confrontados com a elegância silenciosa da ascensão de Yura. Yura, murmurou ele agora com voz embargada. Eu não esperava. Ela o interrompeu com um sorriso gentil, mas firme. Não precisa esperar, Sung-min. Mas fique certo de uma coisa. Tudo o que construí foi com esforço, disciplina e coragem. Não há arrependimento que possa apagar isso. Nesse instante, a leve comédia da situação se manifestou. Hyeri, tentando quebrar o clima pesado, disse, em tom irônico, bem, parece que alguém finalmente aprendeu a cozinhar e a dar lições de vida. O sorriso de Yura permaneceu. Ela sabia que não precisava de palavras duras ou gritos para impor respeito. Sua força residia nos resultados concretos, na confiança adquirida e na serenidade com que encarava aqueles que um dia a subestimaram. Enquanto a conferência terminava, Sung-min se afastava em silêncio, carregando consigo uma mistura de emoção e arrependimento que não tinha como esconder. Yura, por sua vez, observava-o com serenidade. Aquele encontro havia sido apenas o começo de uma revanche elegante, não de ódio, mas de reconhecimento do próprio valor. A sala de reuniões estava silenciosa, apenas o som dos papéis sendo organizados e do clique dos laptops preenchendo o ambiente moderno e sofisticado. Yura, agora CEO de sua própria empresa, estava sentada à cabeceira da mesa, com postura e firme, olhando para os relatórios que Seojin havia preparado. Cada gráfico, cada número, cada projeção era uma prova concreta de sua ascensão.
Sung-min entrou na sala acompanhado de Hyeri, mas desta vez a expressão dele era diferente. Não havia arrogância nem desdém. Havia apenas surpresa, confusão e uma pontada de desespero silencioso. Ele observou a mulher que um dia desprezou e percebeu que a diferença entre eles não era apenas de status, era de essência. Yura havia se transformado em alguém inabalável, confiante e admirada por todos ao redor. Yura, começou Sung-min, hesitando como se as palavras não conseguissem sair. Sung-min, interrompeu ela com um sorriso calmo. Sente-se, por favor. O gesto simples carregava um poder silencioso. Não havia gritos, nem acusações, apenas a elegância de quem conquistou seu próprio caminho. Sung-min, ainda inseguro, obedeceu. Ele se sentou, mas não podia ignorar o desconforto de estar diante de alguém que outrora subestimou. Hyeri, percebendo a tensão, tentou quebrar o clima. Bem, parece que as coisas mudaram, não é? Disse, tentando rir. Mas a voz soou, estranha, quase forçada. Yura olhou para ela com leve ironia. De fato, algumas mudanças são inevitáveis. Então começou a reunião que definiria o ponto alto da vingança silenciosa de Yura. Apresentou novas estratégias de expansão, projetos inovadores e oportunidades de parcerias que deixaram Sung-min visivelmente impressionado. Cada palavra de Yura transmitia domínio completo sobre o negócio, conhecimento profundo do mercado e confiança absoluta em cada decisão tomada. Em determinado momento, Seojin sussurrou ao ouvido de Yura. Este é o momento perfeito. Yura assentiu discretamente, sem perder o ritmo da apresentação. Quando terminou, fez uma pausa, permitindo que todos absorvessem o impacto de suas palavras. A sala estava em silêncio absoluto. Sung-min, por sua vez, sentia o peso do erro cometido anos atrás. Subestimou a mulher que julgou fraca e agora ela estava à frente de tudo que ele valorizava. Excelente trabalho, Yura, murmurou Seojin com um sorriso satisfeito, quase invisível aos demais. Obrigada, respondeu ela mantendo o sorriso calmo. Mas isso é apenas o começo. Sung-min, sem jeito, desviou o olhar para o chão. O arrependimento era claro. Cada projeto, cada gráfico apresentado era um lembrete do que ele perdeu ao desprezá-la. Yura, percebendo a vulnerabilidade dele, decidiu transformar aquele momento em algo memorável, mas sem agressividade. Sua vingança seria elegante, silenciosa e ainda assim extremamente eficaz. Sung-min, disse ela, finalmente voltando o olhar diretamente para ele. Você se lembra de quando me disse que não tinha valor no mundo dos negócios? Ele engoliu em seco, incapaz de responder. Pois bem, continuou Yura, sorrindo levemente, hoje você está diante de alguém que provou exatamente o contrário. Sung-min, envergonhado, não encontrou palavras. E, num gesto quase simbólico, sentiu-se compelido a fazer algo que nunca imaginaria. Ajoelhar-se levemente, um pedido silencioso de reconhecimento. O mundo parecia rir ironicamente daquela inversão. O homem que a subestimou, agora humilhado diante da mulher que se tornou sua igual, e mais, sua superior em experiência e conquistas. Hyeri, tentando salvar a situação, sussurrou. Isso é constrangedor. Yura, com leveza, respondeu. Não é constrangedor, Hyeri. É apenas uma demonstração de aprendizado. Alguns aprendem com palavras, outros com ações. O ambiente, antes tenso, ganhou uma leve comédia sutil. Os funcionários, ainda surpresos, não podiam conter sorrisos discretos. A cena, digna de um dorama, misturava emoção, vingança silenciosa e ironia elegante. Sung-min finalmente levantou-se, mas não com a arrogância de antes. O olhar dele era de admiração silenciosa e pesar. Ele percebeu que qualquer tentativa de reconquistar a posição ou humilhar Yura seria inútil.
Ela não precisava de revanche explícita. A própria vida mostrava quem venceu. Yura, eu... Começou ele sem terminar a frase, pois não havia palavras que pudessem reparar os anos de descaso. Sung-min, disse ela com suavidade. Não precisamos de palavras agora. O tempo já falou por si. A mensagem era clara. Vingança, não. É apenas humilhar, mas conquistar respeito e reconhecimento. Yura havia alcançado isso com elegância, inteligência e coragem. O sorriso dela, calmo e confiante, era mais poderoso que qualquer grito de raiva ou confronto explosivo. Depois da reunião, Yura caminhou pelos corredores da empresa, observando os funcionários que agora a admiravam. Donga, que estava presente, como consultor estratégico, piscou discretamente, orgulhoso. Hieri, ainda um pouco chocada, murmurava para Seojin. Não acredito. Ela realmente fez isso. Seojin sorriu, acrescentando. E fez de forma perfeita. Yura sabia que a verdadeira vitória não era apenas sobre Sung-min, mas sobre todo o passado que a havia limitado. Cada lágrima, cada humilhação, cada obstáculo superado culminava naquele momento. A demonstração de que força, inteligência e perseverança podem transformar dor em conquista. Ela se virou, ainda sorrindo, e murmurou para si mesma. Agora o mundo é meu. E assim, com uma mistura de emoção, leve comédia e elegância, Yura consolidou sua posição. O homem que a desprezou chorava silenciosamente diante da força que ela construiu com seus próprios esforços. O clímax da história não precisava de gritos ou humilhações explícitas. Estava na presença, no olhar firme e no sorriso tranquilo, que mostrava que a verdadeira vitória é sempre construída em silêncio, mas brilha intensamente. O sol começava a se pôr sobre Seul, tingindo os arranha-céus de laranja e dourado. No alto de seu escritório, Yura observava a cidade que agora parecia menor, mas ao mesmo tempo cheia de possibilidades. Cada luz que se acendia simbolizava não apenas os negócios em expansão, mas também o caminho que ela mesma havia construído, de mulher desprezada e humilhada a líder respeitada e admirada. Donga, sentado discretamente atrás dela, observava a cena com um sorriso orgulhoso. E quem diria que aquela garota tímida da pensão chegaria até aqui? Disse ele, quebrando a formalidade que dominava o ambiente. Yura sorriu, lembrando-se de todas as dificuldades, das noites de fome, do frio do quarto apertado e das lágrimas silenciosas. Não foi apenas sorte, Donga. Foi determinação, coragem e um pouquinho de teimosia, respondeu, com um brilho divertido nos olhos. Seojin entrou na sala, trazendo alguns relatórios de desempenho. Os investidores ficaram impressionados com sua apresentação de ontem. Alguns já querem investir em expansão internacional. Yura respirou fundo. Cada conquista representava mais do que números. Era a prova de que a dor e o desprezo que sofreu haviam se transformado em força. Ela se lembrou de Sung-min. Pensou na expressão dele durante o reencontro, na hesitação em suas palavras, no arrependimento silencioso. Não sentia mais raiva, apenas uma mistura de satisfação e aprendizado. Ele havia sido uma lição valiosa. O mundo não perdoa quem subestima os outros, e ninguém deve esperar ser valorizado sem esforço próprio. E quanto a Hieri? Perguntou Donga, com um meio sorriso. Yura riu levemente. Ela ainda precisa aprender algumas lições de humildade. Mas tudo bem. A vida tem um jeito curioso de ensinar isso sozinha. Enquanto conversavam, Yura percebeu que o sucesso tinha um sabor diferente do que imaginava. Não era apenas sobre poder, status ou reconhecimento público. Era sobre liberdade. A liberdade de decidir, de criar, de se impor sem precisar submeter-se à aprovação de quem um dia a menosprezou.
Ela pensou também nas lições que sua história poderia transmitir a outras pessoas. Cada humilhação, cada queda, cada desafio enfrentado havia sido uma oportunidade de crescimento. E era isso que ela queria compartilhar, não com palavras ríspidas, mas com o exemplo. O público, independentemente da idade ou da situação financeira, podia aprender que a verdadeira força vem de dentro e que o sucesso é a melhor forma de mostrar valor. Sabe, Yura, disse Seojin, aproximando-se com um toque de brincadeira. Acho que você acabou de criar o manual de como dar a melhor lição de todos os tempos. Sem gritos, sem humilhação, apenas com resultados. Ela riu, concordando. Exatamente. Às vezes, o sorriso mais poderoso é aquele que permanece enquanto tudo ao redor desmorona para quem subestimou você. O telefone tocou e Yura atendeu. Era uma nova parceria internacional, ansiosa para assinar contrato. Ela sorriu ao ouvir a proposta e desligou com naturalidade, como quem lida com o que conquistou com esforço próprio. Cada ligação, cada e-mail, cada reunião era um lembrete do caminho percorrido. Naquele momento, decidiu escrever uma pequena carta de reflexão que futuramente poderia se tornar uma mensagem para todos que enfrentam humilhações e dificuldades. A vida nos desafia de formas inesperadas. Às vezes, aqueles que nos desprezam acreditam que nos destruirão, mas é na adversidade que descobrimos nossa verdadeira força. Cada lágrima, cada queda, cada desprezo é uma oportunidade de aprender, crescer e, acima de tudo, conquistar nossa própria felicidade. Não se subestime. O mundo reconhecerá seu valor quando você se reconhecer primeiro. Ela guardou a carta em sua gaveta como símbolo de tudo que havia superado e de tudo que ainda conquistaria. Enquanto o dia se transformava em noite, Yura observava Seul iluminada. A cidade, que antes parecia opressiva e implacável, agora era um palco para seus sonhos e conquistas. Donga e Seojin ao lado, Yura sentiu um profundo sentimento de gratidão, não apenas pelo apoio, mas também pelas lições aprendidas. E naquele instante, com a leveza de quem aprendeu a rir das ironias da vida, Yura concluiu que sua verdadeira vingança não era humilhar ou se vingar com raiva. Era simplesmente viver bem, prosperar e manter sempre um sorriso no rosto, sabendo que a força verdadeira não precisa ser explícita para ser notada. No final, a história de Yura se transformou em uma narrativa de inspiração. Uma mulher que, mesmo desprezada, encontrou dentro de si a coragem de se reconstruir, transformar dor em poder e alcançar o respeito que sempre mereceu. Enquanto a câmera imaginária se afastava, mostrando Yura contemplando a cidade, a narração finaliza com uma mensagem direta ao público. Não subestime a força silenciosa de alguém que um dia foi desprezado. A verdadeira vingança é viver plenamente, conquistar seus sonhos e manter o sorriso no rosto enquanto o mundo finalmente reconhece seu valor. O episódio termina com uma leve cena cômica. Donga derruba acidentalmente uma pilha de papéis enquanto se despede, e Yura ri, mostrando que, mesmo no auge do sucesso, a leveza e a humanidade permanecem intactas. E assim se encerra a jornada. De Yura, de esposa desprezada a CEO admirada, com lições de perseverança, inteligência emocional e a certeza de que o sorriso mais poderoso é aquele que acompanha a conquista verdadeira. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.